Graça e paz a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o pastor Alexandre Cândido. E eu sou a Débora Cândido. E este é o podcast Bebendo da Fonte, da Igreja Batista de Bebedouro. No episódio de hoje nós vamos tratar sobre as mulheres e o ministério de Jesus. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e seguir os nossos canais. No YouTube, você pode nos encontrar através do canal Igreja Batista de Bebedouro. E no Spotify, é só pesquisar Bebendo da Fonte e você nos encontra. Quem conhece a palavra de Deus sabe que as mulheres desempenham um papel significativo nos evangelhos e no próprio ministério de Jesus. Algumas delas foram descritas de uma forma expressiva e importante na vida e missão de Cristo. A presença das mulheres mostra e incentiva a valorização feminina por parte de Cristo. E para falar sobre esse assunto, esse tema que é tão importante, nós temos aqui uma convidada muito especial, que é formada em pedagogia e mestranda em serviço social, casada e mãe de 3 filhos, membro da Igreja Batista de Bebedouro. Seja bem-vinda, irmã Eunice Novaes. Muito obrigada, Débora. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria poder estar participando deste episódio com um tema tão significativo. Muito obrigada pela presença, irmã, desde já, por ter aceitado o convite. E falando já sobre esse tema de mulheres no ministério de Jesus, vamos começar explicando, destacando qual era a importância delas nesse ministério. Na verdade, as mulheres já são citadas antes mesmo de Jesus nascer. O evangelista Mateus, quando ele registra a genealogia de Jesus, já faz referência a mulheres que fizeram parte da árvore genealógica, de Jesus. Algo que não era comum. Os judeus eles não estavam habituados a incluir mulheres nessas listas, de antepassados das famílias. Mas 5 mulheres são citadas e dentre elas Maria, e ele faz referência, esposa de José, da qual nasceu Jesus. Então, as mulheres elas são parte essencial do grupo de seguidores de Jesus. Estiveram acompanhando o mestre durante toda a sua caminhada, durante todo o exercício do seu ministério. Elas o acompanhavam as suas viagens, ajudando no sustento também. A gente sabe que havia um suporte no sustento financeiro mesmo do ministério de Jesus por parte das mulheres, e há uma referência muito grande em várias citações, em várias narrativas bíblicas da presença das mulheres. Lá no ato da crucificação de Jesus, quando há o registro da trajetória, Mateus também cita que muitas mulheres acompanharam Jesus da Galileia a Jerusalém. Então elas testemunharam os milagres que Jesus operou, elas compartilhavam para outras pessoas desses milagres, da mensagem salvadora que Jesus trouxe para a humanidade. Então elas tiveram um papel muito importante e significativo no ministério de Jesus. Eunice, quando nós lemos a Bíblia e sobretudo os evangelhos, nós notamos que, ou pelo menos temos uma percepção de que houve uma certa valorização da mulher por parte do próprio Senhor Jesus. Essa percepção, ela é correta, condiz com a realidade daquilo que está nos textos sagrados, da valorização que Jesus trouxe ou deu para as mulheres que o acompanhavam, com quem ele teve contato? Sim, sem sombra de dúvidas. Se nós observarmos a narrativa dos 4 evangelhos, nós vamos perceber o quanto a presença das mulheres ela aparece, o quanto elas estavam próximas de Jesus em todo o seu ministério. As mulheres acompanharam Jesus em suas viagens, elas ajudavam no sustento do ministério de Jesus, muitas vezes hospedavam-no nas suas casas, faziam todo esse trabalho de suporte de fato ao ministério de Jesus, e elas foram testemunhas de muitos dos milagres que Jesus operou. Então essas mulheres elas também eram anunciadoras, elas eram testemunhas do evangelho que Jesus estava trazendo para aquele contexto, e elas estavam em evidência. Se nós observarmos nas narrativas, nós vamos perceber que as mulheres estavam em diversos momentos em evidência, diferente do contexto da sociedade. No contexto em que Jesus nasce,
as mulheres elas não eram contadas, elas não eram consideradas e elas não tinham um papel de relevância. Então Jesus ele vai trazer as mulheres para essa condição de visibilidade até para a sociedade. E ele as tratava com dignidade, até aquelas que estavam em condição de pecado, como a gente observa no caso da mulher adúltera, aquela que não era para ter comunicação, como é o caso da mulher samaritana. Então Jesus ele se aproxima dessas mulheres e ele mantém um contato com elas e mostra para a sociedade que elas precisam ser valorizadas. Irmã, você falou aí sobre essa importância, esse destaque que as mulheres tiveram durante o ministério de Jesus, essa valorização que existiu da parte de Jesus por elas, mas eu também queria entender, depois da ressurreição, essa questão do destaque mesmo das mulheres na igreja primitiva. A irmã pode falar mais um pouco sobre isso? Sim, interessante que, pegando aí da ressurreição, na própria ressurreição, são as mulheres, as pessoas ordenadas a anunciar, né, que Jesus havia ressuscitado. Então, a elas é delegada a tarefa de testemunhar do túmulo vazio e propagar a boa nova da ressurreição de Jesus. Então, Jesus, ele na verdade deixou o exemplo e os apóstolos deram sequência a esse entendimento de Jesus, ou essa visão de Jesus das mulheres, né? Porque quando a gente acompanha a narrativa da igreja primitiva, a caminhada dos apóstolos, o ministério do próprio apóstolo Paulo, nós vamos ver como as mulheres marcam a trajetória da igreja primitiva. Então nós temos Lídia, temos Evódia, Sintique. Na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 16, há uma lista sobre os crentes do Novo Testamento, e aí um terço dessa lista é composto por mulheres. Febe, a Maria, Júnia, Trifena, Trifosa. Então, essas mulheres, elas passaram a ter um papel muito importante como testemunhas mesmo, como missionárias para aquele tempo, e foram valorosas principalmente no ministério do apóstolo Paulo. Elas faziam parte da equipe de trabalho do apóstolo Paulo. Paulo, quando ele faz referência a algumas das mulheres em suas cartas, ele destaca a relevância e a importância do trabalho delas, da utilidade do trabalho delas no seu ministério. Ele faz referência a Timóteo sobre o legado de Eunice e de Lloyd na educação cristã. Então, as mulheres, no contexto da igreja primitiva, já estavam assumindo esse papel, de fato, de educar, não é, nos caminhos da verdade. Então, a educação religiosa ela já estava delegada às mulheres, o trabalho missionário de propagação das boas novas de salvação já estava delegado às mulheres desde o contexto da igreja primitiva. É muito bom nós ouvirmos isso, né? Porque é a realidade da palavra de Deus, aquilo que mostra a palavra do Senhor. E quando nós olhamos para os dias atuais, eu já estou em igreja evangélica há muitos anos, pouco mais de 3 décadas, irmão. E o que se nota é que a gente tem, na verdade, uma percepção que há muito mais mulheres, assim, numericamente mesmo, muito mais mulheres presentes nas igrejas evangélicas do que homens presentes nas igrejas evangélicas. Então, ou seja, tem mais mulheres do que homens na igreja evangélica que você for. A percepção que nós temos é essa, apesar de eu não estar apresentando aqui nenhum dado oficial, certo? Mas creio que aqueles que estão nos ouvindo entendem bem isso. Como a irmã acha que podemos entender isso? Através de que se explica essa presença maior de mulheres? Sim, de fato, essa é uma percepção evidente. A gente, como o pastor fez referência, nós não temos uma pesquisa que comprove, mas na nossa visão, né, independente da denominação, a gente tem essa percepção de uma presença mais forte feminina. E eu creio que pela própria sensibilidade da mulher. A religião ela está ligada à fé, é emoção, é sentimento. Então eu penso que por esse viés aí a gente justifica uma presença mais feminina dentro das igrejas. Então a mulher ela é dada ao aconselhamento, à hospitalidade, ao cuidado. Então, e a igreja é isso, não é? A igreja proporciona isso. Então as mulheres elas têm muito essa sensibilidade neste sentido. Os ministérios, via de regra, das mulheres são muito fortes nas igrejas, né? Então eles são apoiadores do ministério pastoral,
Então são ministérios que de fato têm uma presença muito forte, muito significativa. E aí a gente volta para a igreja primitiva e observa, é um legado que foi deixado. Então, quando Jesus mudou a visão da mulher no contexto em que ele estava, isso está repercutindo até os nossos dias hoje. Então, houve no passado a ideia de que a mulher não podia falar, de que a mulher não podia estar à frente, mas o próprio Jesus fez a mudança, né, nessa condição e nessa situação. E hoje essa presença feminina da mulher na igreja, nas atividades de um modo em geral, é fruto também dessa visão de Jesus. Ainda bem, né? Essa realidade, né? Porque eu vou dar um exemplo. Aqui na Igreja Batista do Bebedouro nós temos uma programação, um momento que é a tarde de oração. Na tarde de oração havia uma brincadeira que nós fazíamos de contar se tinha mais homens ou mulheres às terças-feiras. E aí nós sempre perdemos, né? Nós sempre perdemos. Agora paramos de contar, né? Porque assim, é de lambuja mesmo. Então a gente não conta mais. Quando as irmãs querem contar, a gente muda de assunto, porque há uma presença maior das mulheres. E quando a gente vai pensar na própria questão de oração e tudo isso, né? Há uma presença maior das irmãs, né? Pensando, irmã, sobre a questão da denominação batista, certo? Eu gostaria que a irmã falasse, via de regra, como as mulheres se organizam na denominação batista. Como é essa organização das irmãs? A Igreja Batista ela tem um trabalho muito forte das mulheres, né? Sim. A organização das mulheres ela é forte, ela é muito bem estruturada, muito bem seccionada. Então, é uma organização que vai cuidar desde a criança, porque a organização Amigos de Missões ela está vinculada à estrutura da União Feminina Missionária Batista nas nossas igrejas locais. Então, há uma estrutura muito boa e muito forte do trabalho feminino nas igrejas batistas. Nós temos a União Feminina, que ela é de abrangência nacional e estadual. Então, você tem a União Feminina Batista do Brasil e aí as seccionais em cada estado do nosso país. E para o trabalho local, né, para a execução do trabalho local, nós temos a Mulher Cristã em Missão, que é a organização da igreja local que tem esse foco, trabalho missionário. Então, eu volto para a igreja primitiva. Então, a visão de missão ou de missões, ela acompanha o trabalho das mulheres. Então, a União Feminina Missionária, ela tem como propósito a contribuição na formação religiosa e missionária dentro das nossas igrejas e para as nossas famílias também. A União Feminina Missionária Batista, ela apoia as instituições de ensino que são mantidas pela denominação batista. Então, há, de fato, uma visão missionária do trabalho da mulher. E aí, essa visão missionária não é missionária no sentido literal, explicitamente, de missões, mas do trabalho na igreja local, a missão local mesmo, de acompanhar as organizações, acompanhar o ministério pastoral, realizar visitas, fazer trabalho de acolhimento com as famílias, de cuidado com as crianças, com as jovens. Então, é um trabalho bem forte, bem estruturado e de uma abrangência, de uma relevância muito grande. Inclusive tem, eu creio que faz parte da União Feminina, a questão das Mensageiras do Rei. Mensageiras do Rei também, sim. Quem é que se enquadra, irmã? Faixa etária, mais ou menos? De 9 a 16 anos. São as meninas de 9 a 16. Pré-adolescentes, adolescentes. Isso. É isso? Isso, que aí a gente tem Amigos de Missões, que é um trabalho também acompanhado, né, e orientado pela União Feminina. E quando a menina, no caso, sai aos 8 anos, ela passa a fazer parte das Mensageiras do Rei. E nesse trabalho, irmã, de Mensageiras do Rei, por exemplo, como é que se dá isso? Que acontece isso? É um preparo das meninas para atuar na obra. Sim. Já na adolescência elas já começam a atuar. Então, a organização Mensageiras do Rei, ela tem o viés missionário mesmo. Então, lembro que quando participei, nós fazíamos leituras de biografias dos missionários para conhecer o que é o trabalho do missionário, como ele acontece e no objetivo, inclusive, de despertar vocacionadas. Então, a organização ela tem esse princípio missionário, de fato, na sua base, na sua origem, e é preparar essas meninas para abraçar a obra missionária e, quem sabe, despertar vocacionadas. Eu vou fazer uma referência
pessoal, mas a minha irmã Eulália, ela descobriu a vocação para o ministério dentro da organização Mensageiras do Rei. Que coisa tremenda, né? E a gente vê que tudo isso é importante porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse que a seara é grande, né? E os trabalhadores são poucos. E que precisaríamos, inclusive, orar pedindo ao Senhor da seara, o Deus eterno, que enviasse mais trabalhadores. E eu creio que tem essa ideia, né? Essa ideia. Então, graças a Deus por isso. Irmã, eu gostaria ainda que a irmã falasse como é que a irmã vê nessa sociedade, certo? Atual. A sociedade em que nós vivemos com tantos questionamentos e tantos problemas novos, né? Como é que a irmã vê essa questão mais prática de sociedade das mulheres cristãs? De que maneira a irmã vê essa presença de cada vez mais mulheres convertidas, né? Nós temos um crescimento dos evangélicos no Brasil, isso se dá muito também por meio das mulheres, né? Como a irmã vê esse crescimento e se isso há influência na sociedade, se a irmã entende dessa forma? Gostaria que a irmã falasse nesse sentido. Sim, é extremamente importante e significativa essa presença das mulheres. E aí, se a gente tem mais mulheres se convertendo e levantando a bandeira do Evangelho, consequentemente nós teremos mais mulheres intervindo nessa sociedade com a visão de reino. Então, se eu sou uma mulher advogada, nos meus espaços de trabalho eu vou levar o Evangelho. Se eu sou uma enfermeira, se eu sou uma professora, então, quanto mais mulheres participantes da obra do Senhor, mais influências nós teremos na sociedade nesse sentido. E isso é extremamente importante, isso é extremamente significativo, porque o mundo precisa de Deus, o mundo precisa conhecer o amor de Deus. Então, quando nós mulheres assumimos de fato o compromisso de sermos agentes de transformação, agentes de propagadoras das boas novas do Evangelho, a sociedade como um todo vai ser impactada. Então, só teremos benefícios a partir dessa participação das mulheres, só teremos ganhos e conquistas para o reino de Deus. Amém. Amém, irmão. Muito obrigada pela sua presença. Nós queremos agradecer por ter aceitado esse convite mais uma vez. E nós queremos agradecer a você que nos ouve. Muito obrigado por estar nos acompanhando nesse 5º episódio do podcast Bebendo da Fonte. Nós contamos com você para curtir, para comentar. Deixe o seu comentário a respeito desse tema. Compartilhe com alguma mulher que precisa ouvir falar desse assunto e principalmente que Jesus a valoriza. Valorizou desde o ministério dele terreno, quanto hoje em dia ele continua nos valorizando. E fique com a gente, esteja aqui no próximo episódio. Daqui a 15 dias nós temos mais um compromisso marcado, que é aqui no nosso podcast. Lembre de nos seguir nos nossos canais, no YouTube, Igreja Batista de Bebedouro, e no Spotify, Bebendo da Fonte. Que Deus te abençoe e até a próxima. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.